seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição de número 2. Estamos estudando esse trimestre, terceiro trimestre de 2024, uma lição muito importante. Começamos esse terceiro trimestre falando sobre o livro de Daniel, na cova dos leões, exemplo de fé, coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias, né? E nesta oportunidade nós estaremos na lição de número 2 estudando um assunto muito pertinente. Na lição de número 1 nós estudamos Daniel, uma jornada de fidelidade, e nesta oportunidade estaremos comentando sobre como vivermos na Babilônia, né? Eu quero fazer menção desse material aqui, interessante, Contaminados com Babilônia, é um livro que eu indico para esta aula, não é? Esse livro é do Propósito Eterno, a editora. Eu ganhei esse livro de uma abnegada irmã e do irmão, do pastor Isaías, a irmã Vilma. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Hoje eles estão pastoreando ali na Zona Leste de São Paulo, aqui na Zona Leste, no Engenheiro Goulart, né? São meus amigos já há muito tempo e são bênção de Deus. Tem abençoado a nossa vida, nosso ministério, nos honrado e vice-versa. Temos feito nossa amizade sempre duradoura. Deus abençoe a irmã Vilma e o pastor Isaías. Esse livro eu ganhei na passagem do meu aniversário, há uns 3 anos atrás, tá certo? E é um livro muito interessante para essa temática. Eu estava observando que hoje nós vamos estudar, comentar a lição de número 2, e a lição de número 2 trata bem como vivermos nessa Babilônia. Primeiro nós vamos trazer aqui quem foi Daniel, Babilônia, o que significa e onde ficava, não é? Quem fundou essa cidade, essa região, esse império, aliás, cidade não, império, né? E hoje, como é que está a Babilônia? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho Teológico, Rascunho DVD. Portanto, não perca, porque com certeza vai ser de bom proveito para o meu, o seu e o nosso aprendizado, tá certo? Então vamos já começar a nossa aula fazendo a exposição dos nossos tópicos, ou seja, fazendo as citações dos nossos tópicos que temos aqui à disposição. Tópico de número 1 da nossa aula. A aula de número 2 tem como título Como Vivermos na Babilônia, né? E os objetivos da lição é apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia, conhecer as características imponentes da cidade, identificar a cultura e o espírito da Babilônia e compreender como vivemos e testemunhar na Babilônia, não é? O comentarista colocou um subsídio interessante aqui sobre as características da cidade, a localização geográfica, a impressionante arquitetura, as muralhas massivas, o comércio, o politeísmo, os templos e assim sucessivamente. É uma lição muito rica de cultura, muito rica de informação, um contexto histórico muito forte e muito abrangente, né? Portanto, com certeza o nobre professor, o nobre mestre, terá subsídio de sobra aí para poder expor bem, preparar bem uma boa aula para a sua classe, tá certo? Com certeza os jovens estarão sendo bem servidos nesta lição, nesta aula, né, que será ministrada no próximo dia 14, nesse próximo domingo, né, e será ministrada no próximo domingo, tá certo? Então nós vamos dar continuidade à nossa temática, que é de suma importância, e por certo estaremos aprendendo muito sobre esta região e, por que não dizer, sobre também o Daniel, que estava
naquela região na ocasião, tá certo? Então, quando vamos trabalhar bem essa questão, essa proposta, vamos ver que o contexto histórico desta questão, né, a Babilônia estava localizada na Mesopotâmia, né, às margens do rio Eufrates e Tigres, então sua localização estratégica tornava um importante centro de comércio e transporte, né? A arquitetura da cidade era bem conhecida por sua arquitetura impressionante, concluída com o famoso portão de Ista, né? E também os jardins suspensos da Babilônia têm uma fama muito grande, e das 7 muralhas do antigo mundo, né? As muralhas massivas, que é considerada assim, Babilônia era cercada por muralhas maciças, fortificadas, que protegia de invasões e ataques, né? O comércio e a localização era estratégica, a cidade a tornava muito importante o centro de comércio da região, facilitando o intercâmbio de mercado entre os Orientes e o Ocidente, entre o Oriente e o Ocidente. Então, é uma importante rota de negócio, uma rota de negócio muito cobiçada naqueles dias, né? E todo aquele movimento que tinha naquela região, então cobiçava-se sempre aquela região, e devido à estratégia de negócio, né, que ficava ali naquele eixo, né, aquela região, né? Então o comércio era importante. Outro ponto importante da Babilônia é a questão da religião na Babilônia, que era politeísta. Eram deuses e deusas adorados como o deus Marduk, né? ou Bel, no caso, era considerado o deus principal da cidade do império. O templo possuía impressionantes templos, né? Dedicados aos deuses do templo, como Marduk ou Exagila, né? Que eram um dos maiores templos da antiguidade, tá certo? Então, o contexto cultural muito rico, como eu já disse, dessa lição, com certeza dá para extrair uma excelente aula, porque tem conteúdo para estudar à vontade, né? Realmente é uma excelente lição, isso está literalmente claro, tá certo? E com certeza o nobre mestre achará subsídio neste canal, que vai poder dar um suporte, tá? Eu também tenho uma exposição de todo o livro de Daniel no canal Rascunho, Rascunho Teológico. Se você quiser passar lá, digita aí Rascunho Teológico e já se inscreve lá também no canal, onde só postamos teologia. Estamos ministrando aula de soteriologia, tá certo? Em breve teremos mais aula lá no canal. Então você passa lá e tem um subsídio interessante sobre Daniel. Aliás, eu coloquei sobre todos os livros da Bíblia, né? Com certeza vai ser muito importante para esta aula também, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso contexto, para a nossa aula, que é para nós muito rica, tá certo? Vamos dar continuidade aqui dentro desse contexto, ok? Vamos trabalhar um pouco Daniel. Quem foi Daniel? Era uma personagem citada no Antigo Testamento, né? E possui um livro no seu nome, como já estamos tratando. Sua história lá na Babilônia, existem 2 versões de interpretação de sonhos e, sobretudo, o famoso episódio lá envolvia a Cova dos Leões, né? Fase aí do profeta Daniel, um dos personagens mais conhecidos por todos, e também um personagem muito notável para quem prega a palavra, para quem gosta da historiografia do Antigo Testamento e das profecias. Está aí realmente um assunto muito palpitante, ok? Nesse estudo vamos aprender um pouco sobre quem foi Daniel na Bíblia, né? E quantos Daniel tinha, e cada detalhe dentro do seu fator biográfico, ok? Primeiramente, vamos saber que existe mais Daniel na Bíblia, tá? Existe mais Daniel na Bíblia, antes de falarmos do profeta Daniel.
né? Nós conheceremos aí outros personagens com esse nome. Por exemplo, Daniel, filho de Davi, também chamado de Queliabe, foi o segundo filho do rei Davi com Abigail. Ele era mais velho do que o seu irmão Absalão, ou Absalom, né? Adonias também, porém mais tarde, mas nada mais registrado aí sobre esse homem. Isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 1. Temos Daniel, descendente de Tamar, que acompanhou Esté, né? Em Esdra, no caso. Aí nós vamos ver isso em Esdra, capítulo 8, verso de número 2. Também temos aí, sendo um dos signatários do pacto, em Neemias, capítulo 10, versículo de número 1. O profeta Ezequiel, ele existe, no livro do profeta Ezequiel, existe referência de um personagem também por nome Daniel, e esse Daniel é citado como alguém que foi muito justo, excepcionalmente sábio, em Ezequiel capítulo 28, verso 3. Além disso, Daniel é citado em Ezequiel, também é comparado a Noé e Jó. Por exemplo, a justiça, a identidade dessa personagem tem sido muito rebatida ao longo dos tempos. Então, alguns intérpretes entendem e defendem que se trata do profeta Daniel, tá certo? E assim sucessivamente. Então, quando vamos tratar dessa questão da Babilônia, vamos para o texto áureo aqui. O texto principal diz assim, ó: procurai a paz de paz da cidade, para onde vos fizer transportar, orai a ela, ao Senhor, porque sua paz vos terei paz. Jeremias capítulo 29, versículo número 7. O tópico de número 1 nos diz assim: a chegada de Daniel e seus compatriotas, ou seus amigos, aliás, na Babilônia. O tópico de número 2 nos aponta: a imponente Babilônia. O tópico de número 3, a cultura e o espírito de Babilônia. Nessa lição, aqui tem um destaque, tem uma novidade, ela está aqui com 4 tópicos, né? Vivendo, testemunhando na Babilônia. Né? Nós temos o material indicado aqui, nós temos o Michel Palmer, do Panorama do Pensamento Cristão, tá? Tá aqui o material, ele tá de capa nova, mas eu tenho esse que comprei logo assim que foi lançado, tá certo? E também temos E Agora Como Viveremos, né? Ele está aqui no canto, né? E assim sucessivamente. Então, também baseei minhas aulas nesse mesmo material e nesse livro que eu indiquei aqui também há pouco, né? Então vamos dar continuidade, tá certo? Então, como disse, a lição ela tem 4 tópicos, tá certo? Primeiro, a chegada de Daniel e seus amigos. Segundo, a imponente Babilônia. Terceiro é a cultura e o espírito da Babilônia. E quarto tópico é vivendo e testemunhando na Babilônia, tá certo? Muito bem. Panorama do Pensamento Cristão é o livro indicado na estante aqui da revista, tá certo? Quando vamos tratar essa proposta, na página número 404 do livro proposto aqui de Michel Palmer, né? Nós vamos ver sobre a cultura da Babilônia, né? E quando vamos traçar a questão de cultura, nós também temos outros materiais aqui que podem nos subsidiar, nos ajudar nessa empreitada de elaboração das nossas aulas, né? Então, no 404, já estou verificando aqui, né, nós temos também subsídio muito importante nesse material. E agora, como viveremos, e Panorama do Pensamento Cristão, tá certo? Outro sim, nós vamos já verificar todo esse contexto da nossa lição, já baseado diretamente na nossa lição, tá certo? E na medida que vamos comentando, nós vamos fazendo as citações
dos tópicos que estão propostos. Tudo bem? E isto posto, vamos já dar continuidade à nossa aula de hoje. Glória a Deus, né? Deixa eu me achar aqui sobre a cultura babilônica, cultura e mídia. Cristão, cultura e mídia. Muito bem. Isso, já achei aqui. Tá certo? Sobre essas demandas dos nossos dias. E tem sido muito complicado, porque a igreja vive um choque de cultura e nem todo mundo procura com muito desvelo buscar informações, buscar conteúdos que realmente nos informe sobre isso, para que a gente saia não entre dentro desse amaranhado de problema, né? Como viveremos na Babilônia. Ainda dando sequência, na introdução diz assim: ao chegarem à Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distinta da sua terra, né? A civilização babilônica, ela é desenvolvida na região da Mesopotâmia. Destaca-se aí diversas áreas, ficando famosa por ser estabelecida a primeira legislação escrita, conhecida como Código de Hammurabi. Eu tenho esse material aqui, Hammurabi, eu tenho esse livro que está por aqui, certo? O Código de Hammurabi, muito interessante também para esse tipo de aula, né? Então, no entanto, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade, por isso é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Dentro desse ambiente repleto de desafio, cultura e moral, né, como Daniel e seus amigos deveriam viver? Eis a pergunta. A presente lição nos permitirá compreender que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que aprenderam em Judá, e desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo da sua jornada no exílio, não é? O texto bíblico em classe, o texto diz assim, Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 3. No ano do terceiro do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná, para a casa dos seus pais, e pôs o utensílio na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, e trouxe alguns dos seus filhos da linhagem real e nobre. Aqui está que quando nessa leva aqui foram 3, e eles nessa primeira Daniel já foi levado nessa primeira leva aqui, tá certo? Tópico de número 1, a chegada de Daniel e seus amigos. Subtópico 1 diz assim: deportados para uma terra estranha. Os judeus eles foram deportados, né, para o exílio babilônico em 3 levas, conforme eu já disse, em 605, em 597 e 586 a.C. No primeiro já estava alguns israelitas de origem nobre, usando uma estratégia comum na antiguidade. O objetivo de Nabucodonosor era treiná-lo para ocuparem posições importantes e servirem no reino como conquistadores, né? Dentre os requisitos, esses rapazes deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, sábio, instruídos, versado no conhecimento e que fosse competente para servir, né, no palácio do rei. Em outras palavras, eles deviam ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos e intelectuais inteligentes. E também dotado de cultura geral e de sabedoria prática para a vida no palácio, que lista aí as de qualidade, né? O jovem Daniel e seus companheiros. Daniel fazia parte deste grupo, juntamente com Hananias, Misael e Azarias. Daniel descendia
de uma família da aristocracia, né? E talvez até mesmo pertence à raiz real de Judá. Nesta época, tinha provavelmente entre 14 e 18 anos de idade. Você pode imaginar o que se passava na cabeça desse jovem, né? Isso, o jovem Daniel. Eles estavam cheios de virtudes, sonhos, com grandes expectativas, né? Eles estavam totalmente, ele estava ali animado, né? Já estava ali mesmo, e ele era um homem assim de vigor, um jovem, né? E ainda que fosse piedoso e temente a Deus, tiveram de enfrentar aí o sofrimento e vergonha de ser levado como escravo de um rei, de um ambicioso rei e cruel, né? A terra natal havia sido devastada, os muros derrubados, o templo destruído, né? Amigos e familiares assassinados por ocasião da invasão, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, no seu verso 6 a 20, e Lamentações, capítulo 5. Todavia, não deixaram se abater pelas circunstâncias da vida, pois sabia que em tudo decorreria na benevolência do nosso grande Deus, tá certo? O sofrimento do justo na história de Daniel, seus amigos, nos faz recordar que os justos podem passar por todas as provações. O sofrimento é uma parte comum na experiência humana e não poupa assim aqueles que temem ao Senhor. Eclesiastes 9, verso 2. No Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo e Tiago expressam essa verdade com fundamentos desse tipo de entendimento que Daniel e seus amigos não acusaram, né? E assim não reclamar da igreja, ou seja, não reclamar de Deus, na verdade, não buscar vingança e de retaliações, mas procurar esse canal de bênção onde se encontramos ou se encontravam, né? Embora novos, tinha mente madura e suficiente não para adotarem, para adotarem uma proposta, uma postura, aliás, de amargura, vitimismo e etc. Tá certo? O tópico número 2 nos aponta assim. Tópico de número 2. A imponente Babilônia. A capital imponente de Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado rica e servia como base, como importante centro comercial do Oriente Médio, né? Os jovens provavelmente ficaram admirados com a sua grandeza, e a maior parte aí da época tinha sido ainda a maior época dentre as casas, distante de cerca de 1.500 quilômetros, ou melhor, não é? Nós vamos observar que dentro dessa distância, né, de Jerusalém, era uma metrópole impressionante, conhecida em sua suntuosa arquitetura. A cidade era cercada por uma forte e extensa muralha, não é? Na questão da Babilônia aqui, né? Como a atual era orientada às imagens, né? E a estética de cada cidade fazia conhecer, porque ela era luxuosa, e luxuosos palácios, reis e obras de arte, enfim. O subtópico de número 2 diz assim: a ostentação da cidade, né? Toda exuberância que tinha ali das obras arquitetônicas como uma forma de resplandecer ou de representar o poder do império, não é? Nós vamos observar que ser snob nunca dá certo, né? Nabucodonosor queria sustentar uma força, uma riqueza por meio das coisas materiais, no caso, né? E de suas realizações, além, relembrando, aliás, a fundação original da cidade, né? Capítulo 11, versículo de 1 a 9 de Gênesis. Os descendentes de Davi, ou de Noé, aliás, pretendiam construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria o céu, né? O terceiro tópico nos aponta assim: uma cultura pagã. Os babilônicos possuíam grande importância de sua religião, acreditavam-se em deuses que governavam todos os aspectos da vida, né?
E desse assunto cotidiano, desde o assunto cotidiano, os eventos cósmicos, Marduk e seu principal deus era conhecido como o patrono de Babilônia, das principais portas da cidade. Ela é dedicada aí a Ista, a deusa da fertilidade, né? E assim sucessivamente. Então era um povo idólatra, né? Vivia nessa draga de idolatria que realmente deturpa tudo e tenta desviar o foco das pessoas, tá certo? Que queira um foco em Deus, né? No Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então vejamos, né? No tópico de número 2, no subtópico 3 diz assim: uma cultura pagã. Os babilônios atribuíam grande importância à sua região e acreditava que os deuses que governavam todos os aspectos da vida, desde o assunto cotidiano até os eventos cósmicos, Marduk e seu principal adeus. Era conhecido o patrono da Babilônia, uma das principais portas da cidade era dedicada a Ista, deusa da fertilidade, né? Então essas idolatrias que Deus sempre abominou, jamais Deus vai dar apoio para isso, porque a idolatria é um dos pecados graves que o ser humano pratica, né? É problemático isso. Na página 33 do livro Contaminados com Babilônia, né, nós temos uma informação importante, né, sobre uma síntese importante que dentro desse contexto, né, quando vamos ver na página 43, deixa eu ver aqui, deixa eu achar, o mundanismo, né, e a queda de Israel. Nós vamos ver o salmista no Salmo 119, no verso de número 115, diz assim o texto: afasta de mim os que praticam o mal, quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Então, como viver nessa Babilônia? Precisa estar pautado dentro da palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra da verdade, a palavra de Deus, tá certo? Senão não suporta as dificuldades que virão a posteriori, né? Então, quando vamos observar, nós vamos ver que o mundanismo, depois de aproximadamente uma década da morte de Nimrod, 300 anos após o dilúvio, pelo menos, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma das cidades de Nimrod, né, construída na Mesopotâmia. Podemos assim presumir que o conhecimento de Deus ainda era muito amplo sobre a terra, né? É muito provável que não havia aí, que não houvesse ateus aqueles dias, apenas rebeldes atraídos com gritos e fertilidade, né? Por meio mais difícil que tenha para o Senhor encontrar em Ur dos Caldeus um amante de verdade. Deus contemplou Abraão, revelou-se poderosamente a ele. As Escrituras nada dizem sobre os primeiros anos da sua vida. Não sabemos, mas sabemos que contavam cerca de 70 anos quando o Senhor apareceu a ele, dizendo: sai da tua terra e por meio da terra dos teus parentes, e vai para uma terra que eu mostrarei. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se àquele que chamou, né? Isso é um fator importante, né? Muito interessante da nossa revista, da nossa lição, certo? O tópico de número 3 nos aponta assim: a cultura e o espírito de Babilônia, né? A cultura e o espírito de Babilônia, né? É o símbolo da oposição dos valores divinos. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais, né? Ainda hoje, o espírito e a cultura de Babilônia permeiam a sociedade, simbolizando uma religião ideológica, mudança
que confrontam aí a verdade, né? Que confronta com a verdade. Na verdade, esses movimentos, ainda hoje o espírito de Babilônia permeia na sociedade, né? Simbolizando aí a rebeldia e a ideologia mundana que confrontam a verdade divina. Ela é uma das metáforas para a idolatria, o profanismo e toda a falsidade religiosa, bem como os símbolos da degeneração mal, a invasão de valores, inversão, aliás, a deturpação ou depravação, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos o tópico 3, que nos apresenta assim o símbolo de oposição dos valores divinos. Depois nós temos a religião que conduz à imoralidade, né? Depois nós temos o tópico 4, que diz assim: vivendo e testemunhando na Babilônia. Repito, vivendo e testemunhando na Babilônia. Uma cidade para testemunhar, no qual a razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e de responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira, de uma cidade grande, né, para aqueles dias, porque eles viviam dentro de Iona, vive dentro da casa deles, aquele moço que crescia admoestado, ou a demonstração do Senhor por meio de Jeremias, né? Jeremias capítulo número 29, versículo de número 5, né? A Bíblia diz que a igreja testemunha das obras de Deus no mundo, né? Testemunha das obras de Deus no mundo, e assim sucessivamente, porque tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, e nada do que foi feito se fez, ok? E isso é mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus, do mérito que nós vamos traçando as aulas, desenvolvendo, trabalhando, né, para que tudo saia correto, né, e assim sucessivamente. Então essa lição é uma lição que vem trazendo um compêndio de informação, um subsídio histórico muito contundente, né, e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial no vosso coração, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, e Ele permitirá, que Ele é bom, justo, santo e agradável, não é certo? Na lição de número 3 estaremos estudando, conservando os valores e guardando identidade, né? Um abraço a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar